Meus queridos, vamos estudar a Bíblia, isso que importa hoje. E lhes convido a abrir a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1. Oremos ao Rei. Pai, Deus Todo-Poderoso, há pessoas que te procuram e há secas e há desertos que até mesmo têm seus propósitos. Porque se não aconteceria essa seca, como os filhos de Jacó iriam até José para pedir ajuda? Pois há propósitos na tribulação. Há propósito que o mundo esteja padecendo, pois certamente é necessário que muitos, hoje, aqueles que nos assistem, levantem seus olhos para os montes e certamente peçam socorro. É necessário que aqueles que vacilam nos seus pés venham se firmar por meio da sua palavra. Lhe agradeço nessa noite por me usar mais uma vez a fim de abençoar essa congregação e todos aqueles que nos assistem em nome de Jesus Cristo. E todos dizem amém e amém. Queridos, nós estamos estudando às terças-feiras o livro a primeira carta para os Tessalonicenses, né? Muito interessante, tão importante. Eu vos lembro, por quê? Porque as cartas é aquilo que você precisa ter como referencial para ter ordem dentro do ministério, para você também saber reconhecer o ministério no qual você precisa estar e se abrigar. Porque se vocês não procuram viver como se vivia na igreja primitiva, de que forma se discipulava os verdadeiros líderes, de que forma discipulavam seus discípulos, de que forma os líderes pregavam nos altares da época. Então, é necessário que vocês todos possam autoavaliar o altar, inclusive no qual vocês estão recebendo e escolheu para receber e se alimentar através das cartas que Paulo, inclusive, escreveu para nos abençoar no dia de hoje. E olha o que diz em Tessalonicenses 4:1. Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. E, de fato, assim vocês estão procedendo. Agora pedimos e exortamos a vocês no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais, pois conhecem os mandamentos que demos a vocês pela autoridade do Senhor Jesus. Bom, o que Paulo escreve e estima ser algo muito importante a colocar e posicionar a igreja em Tessalônica. E ele diz, olha só, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. Ou seja, Paulo diz, existe uma maneira de viver no qual você deve aplicar para a sua vida. Se vocês querem agradar a Deus, se vocês todos querem e desejam agradar a Deus, se vocês agradam a Deus, certamente vocês entrarão pela porta estreita. Mas se vocês não agradam a Deus, como
serás tu herdeiro de uma promessa, e a maior promessa, que é vocês entrarem pela porta estreita e assim viver com Cristo eternamente. Então, Paulo deixa claro que eles foram instruídos acerca de como se deve viver. Existe uma maneira correta de como se deve viver para agradar a Deus. Para agradar a Deus, devem entender a maneira de como um filho deve viver. Vocês têm sido instruídos acerca de como se deve viver para agradar a Deus? Responde. Têm sido vocês instruídos o modo e a maneira de viver como um cristão para se agradar a Deus? Se o estilo de vida condiz com as instruções que recebeste dos apóstolos ou líderes que Deus colocou sobre sua vida? Sabes tu o que agrada a Deus e o que desagrada a Deus? Porque hoje, devemos ser muito sinceros, né? Existem muitos discursos, muitos estilos de pregações, de pregadores, que vão apresentar vários modos, vários estilos de como se deve viver, para, segundo eles, agradar a Deus. E a grande confusão cujo o sistema evangélico cristão em si apresenta é que apresenta um estilo de vivência assim, outro diz o contrário e diz, não, isso agrada a Deus. Outros dizem, eles estão exagerando, não é tanto assim. O que agrada a Deus é você ser assim. Então, existe um referencial. E quem poderá lhe instruir acerca do como se deve viver? Quando vocês avaliarem um verdadeiro líder instituído por Deus, que se empenhará a estudar com você, a esquadrinhar as Escrituras, a examinar as Escrituras, porque é por meio dos estudos da palavra que vocês encontrarão a maneira certa em que se deve viver para agradar a Deus. Se o seu líder não conhece a Deus, mesmo pregando a palavra do Senhor, como que ele vai ensinar para você acerca de como se deve viver e assim agradar a Deus? Como? 1 Tessalonicenses 4:3, olha que diz a seguir: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Você vai reter isso? O que é o desejo principal, maior do Senhor? É que vocês sejam o quê? Ricos. Pelos benefícios que a própria palavra pode lhe dar. Que vocês sejam prósperos. A vontade, o desejo maior que o Senhor tem e a principal preocupação de um líder que quer levar o rebanho para o céu é: seja santificados pela palavra. Santificado pela palavra. E depois diz a palavra: atenha-se da imoralidade sexual. Bom, existe uma lista
que a própria palavra, quando é água pura, produz e nos ensina, nos lavar, nos purificar, nos santificar. Mas como, pastor? Quem me ensinará a me santificar? O que eles estão ensinando acerca da vontade de Deus? Em alguns púlpitos, cujo alguns podem estar me vendo. Que vocês sejam ricos e prósperos. Que vocês se coloquem a evangelizar o mundo inteiro, sendo que nem você está em pé. Pois certamente, meus amados, nós podemos falar de muitas coisas sobre o que Deus deseja, obviamente, para um escolhido. Mas o principal, o mais importante, o maior desejo, aquilo que deve ser o centro dos nossos sermões, é que o povo seja santificado. É fora do contexto da modernidade, desse sistema, falar sobre santificação. É fora dos padrões da modernidade, desse sistema, dizer que arrependei-vos os que praticam a imoralidade sexual, os que praticam a prática da homossexualidade, os que praticam o sexo antes do casamento, bater acerca de temas sobre inveja e dizer que os que se irem, os alcoólatras, os bêbados, os que têm vícios, não entrarão no reino dos céus. Pregar e ensinar um povo a se lavar. O mais importante, o que deve ser o centro dos sermões de hoje, é santificai-vos. Mas não é só falar, é ensinar ao povo se lavar. Se lavar de que forma, pastor? Pela palavra. A palavra é água. E a palavra, quando ela é pura e fonte cristalina, ela tem poder, sim, de lavar um povo cujo deseja se lavar. Para ser lavado pela palavra, meus amados, precisa de duas coisas. Primeiro, precisa achar a água pura e cristalina, porque nem todas as fontes que se dizem fonte é água pura de manancial. Segundo, para se lavar e para se santificar é preciso que quem acha essa água deseja por si mesmo se lavar por ela. Porque cada palavra cujo ensino para você e prego para a igreja deve ter um propósito que depois de você ouvi-la, você deve se limpar por ela. Não é porque a água está que você será limpo. A água precisa estar, mas você precisa pegar o seu balde e assim começar a se aspergir dessa água. Você precisa pegar esse balde e lançar sobre o seu corpo e ela tem que produzir santidade. Deve produzir resposta na sua próprio estilo de vida, depois de colocá-la e aplicá-la sobre sua vida.
e a água, cujo vos prego, tem te lavado? Ela tem produzido limpeza notória para a sua vida? E por que alguns, após procurar se limpar pela palavra, correm para a lama para se sujar junto aos porcos? Pois alguns dentre vós dizem no seu coração: a fonte está ali, pastor Cris. Eu reconheço. Que palavra! Uau! Ela está aqui, a fonte. E certamente ela não vai sumir. Por quê? Porque terça-feira encontrarei água. E se permaneço lá, próximo sábado também haverá água. Se tenho sede, eu bebo. É tão simples assim. E se eu estou sujo, simplesmente me lavo. Para mim, pastor Cris, não vejo problema atravessar o acampamento, sair da fortaleza e me jogar na lama, porque certamente a porta da cidade cujo vivo é meio aos santos, ela está sempre aberta e jamais me recusam dar-me essa água após o meu pecado. Mas eu vos digo nessa noite, um dia, aquele guarda que vigia a cidade fortificada reparará que aquele homem imprudente e infiel não para de entrar e sair da sua fortaleza. Porque quem abre o portão é aquele vigia. E um dia esse servo, esse guarda, pois se cansará de tanto abrir e fechar o portão da fortaleza e irá reclamar para seu senhor. E o que esse vigia irá dizer para seu senhor? Eu vou lhe falar. Meu rei, há entre nosso povo um que não para de sair e de entrar. Quando sai perambulando afora, esse chega sujo porque se junta aos porcos jogando-se na lama. E pior, junto com ele, traz outros sujos, porque disse que na fortaleza o rei é bondoso e há tudo o que se precisa para viver em acordo com o rei. Porém, meu Senhor, os meus braços se cansaram de tanto abrir e fechar o portão. Mas como esse sabe que meu papel é abrir a porta, pois este não me respeita mais e acostume-se a viver desse jeito. Entrando e saindo, entrando e saindo. E o rei responde para seu servo: aonde está esse homem? E o soldado diz: junto com os demais do nosso povo, meu senhor. Então disse o rei: para esse, abre novamente a porta, quando este lhe pedir sair para se sujar. E quando terá vontade de voltar e gritar: abre o portão, e lhe pedir benevolência em abrir novamente o portão, não abrirás. Pois a longanimidade do rei se acaba aqui. Ou entregaremos a seus próprios desejos, e não mais esse será bem-vindo
em meio de nós. E disse aquele servo: e o que faremos com aqueles cujo ele trouxe para beber, comer e se limpar? O rei responde: dê a esses a oportunidade de prevalecerem onde estão. Se esses ainda não querem entender o propósito de viverem aqui, então abrirás a porta para não mais reabri-la. Por acaso, não disse a minha palavra que não deve-se dar pérolas aos porcos? Então, amados, até quando abusarás da longanimidade daquele que te deixa sair e entrar? Até quando? Porque chegará um momento que o braço daquele que abre o portão, do vigia, do servo do Senhor, irá se cansar e irá reclamar ao seu Senhor. Pois a longanimidade do Senhor tem um prazo de validade. Assim tem ensinado para aqueles que querem conhecer o Senhor. Porque alguns ainda são curiosos em querer explorar afora da cidade, sendo que o Senhor colocou tudo para você morar nessa fortaleza, no reino de Deus, e ter prazer, porque nela tem fonte, tem água para você beber, e inclusive tem uma família vestida de branco, disponível para lhe ajudar a viver em santidade e permanecer santo. Porque ainda alguns são curiosos e querem explorar o mundo afora. Qual pretexto você dá para o servo do rei ao sair e passar pelo portão? O Senhor me chamou para evangelizar? Ou seja, evangelizar e perder a sua própria vida para aquele que é insensato? É isso? Pois escuta o que eu vou lhe falar nessa noite. Para aquele que se dizem ser evangelista, mas não é, porque quer evangelizar amigas quando é homem, quer evangelizar homens quando não está preparada a se evangelizar, porque fraca ainda essa pessoa é. Pois o evangelista que é evangelista é conhecido do rei. Porque quando este pede para sair da fortaleza com suas vestes brancas, volta com suas vestes brancas. Amados, o papel daqueles que querem viver para o Rei Jesus é permanecer com vestes limpas aonde o Senhor quer que você permaneça. Por acaso, aquele que abre e fecha o portão da cidade, da fortaleza, não seria ele, aliás, não teria ele o discernimento para avaliar a cor e a limpeza do seu vestido? Para viver na cidade, para viver no reino do Pai Celestial, pois deves permanecer santo.
E tudo que pode lhe atrapalhar ou fazer tropeçar deve permanecer distante e fora dos muros que separam o mundo do próprio reino, onde o Senhor te convida para ficar. Que alguns não brinquem com o abrir e fechar do portão. Se eu falo isso, é porque há um propósito para muitos aqui. Pois se seu vinhateiro se cansar, esse irá pedir a seu Senhor direção. E pode ser que o dono da vinha manda o vinhateiro cortar a figueira para que não mais venha fazer parte da vinha. Igreja, não se canse de se limpar, pois Paulo disse: o desejo do Senhor é que se santifiquem. Não se cansem de se limpar. Afastem-se do mal. Fogem da aparência do mal. Santifica-se dia após dia e não regridem. O portão sempre se abrirá. Escuta isso. O portão sempre se abrirá para aqueles que sentem o desejo de se limpar. Por quê? Porque um sentinela que vigia os muros e é treinado para abrir o portão e sempre perguntará na entrada a motivação daqueles que querem entrar. Quem é treinado e é servo do Senhor a ficar no portão para abrir e fechar, quando vê pessoas que querem santificar, esse terá o discernimento, porque sempre irá perguntar para esses. Perguntará para qualquer estrangeiro, seja ele rico ou seja ele pobre. O que ele falará para esses? Para que queres entrar? Deixa ver se o seu semblante é alegre pelo tipo de vestes que carregas. O que procuras dentro da fortaleza? O que desejas? Pois há quem entra e não sai mais. E há quem entre, sai e não voltem mais. E há quem são impedidos de entrar porque o vigia sabe e conhece a motivação real dele em se contaminar, em roubar e saquear o arraial daqueles que querem permanecer limpos. Eu estou falando de forma de parábola para vocês entenderem como funciona o reino de Deus, meus queridos. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 4. Olha o que diz. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Nesse assunto, ninguém prejudica o seu irmão, nem dele se aproveita. O Senhor castigará todas essas práticas, como já dissemos e asseguremos. Vamos enfatizar e sublinhar essa colocação de Paulo. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo
de maneira santa e honrosa, não dominado pelas paixões de desejos desenfreados, como os pagãos. Pois eu vos digo, até mesmo pessoas que não faltam um culto, um ensino da palavra, terça-feira e sábado, agem ainda como pagãos, porque não sabem controlar, dominar as paixões desenfreadas que os levem a cometer loucuras. Às vezes, nem pagãos praticam tais coisas. E eu quero dizer a vocês que ouvem as palavras de Deus, as palavras de vida eterna. Há uma regra perante o Rei, meus amados. Sabia disso? Todos que querem sair e pedem para sair da cidade, da fortaleza, do reino de Deus, pois deve-se abrir o portão. Se você pede, a porta se abrirá, o portão se abrirá, porque o Rei deu o livre arbítrio para todos o seu povo escolhido. Pois quando ouvirdes, escuta isso, quando ouvirdes o som do mundo e seus encantamentos de dentro da fortaleza, aonde estão os santos, se ainda teu coração palpita, pam, 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 se ainda teu coração palpita pelos desejos de você sair e te sujar, então te dou um conselho. Procura quem está de pé imediatamente e aquele que tem mais força do que você para lhe impedir sair para a perdição. Se queres te salvar, claro. E se o encantamento é tão forte assim, ao ponto de não conseguir dominar a sua paixão pelo desejo desenfreado, então pede para quem está firme o amarrar num poste da cidade santa para não ultrapassar o limite do portão. Pois se não for assim, passando o portão, quem irá lhe auxiliar e lhe convencer para não se sujar? Quem? Porque quando tu ultrapassa o limite, já foi. O desejo desenfreado, não há ninguém fora da cidade que possa te ajudar. Porque há um limite que tu não pode ultrapassar. Porque ali não há quem poderá te frear. Enquanto tu estiver dentro da cidade, pede ajuda e auxílio daqueles que podem te ajudar. Como se lhe amarrar num poste, Pastor Cris? Alguém me ajudar a me amarrar? Eu ser amarrado dentro de um poste, dentro da cidade? O que significa isso? O que você quer dizer? Como assim? Eu não preciso chegar a esse nível para permanecer na cidade santa, pastor. Será? Eu não digo todos, mas você deve se conhecer o suficiente. Será mesmo? Pois quem quer viver para preservar a sua vida, precisará fazer o que for preciso para manter-se vivo. Mas quem quer viver, sendo que brinca com a morte, jamais pedirá amarras do seu vinhateiro, porque ele quer liberdade aonde não está preparado para recebê-la. Eu quero ser livre, Pastor Cris. Eu quero ser livre, Pastor Lucas.
Eu quero ser livre. Deus nos chamou para ser livre. Ah, é? Qual liberdade você acha que a Bíblia trata? Pode um homem ser livre em Cristo e impor-se restrições e princípios para não pecar, a fim de agradar o rei que cultua? Obviamente que sim. E esse será amado do Pai, porque sendo tentado, colocará tudo em seu favor para vencer o tentador. E usará tudo aquilo que está no seu alcance para permanecer com vestes limpas. Hebreus 12, 4. Disse Paulo: ora, na guerra contra o pecado, ainda não tendes resistido até o extremo de derramar o próprio sangue. E estáis esquecidos da palavra de encorajamento que ele vos dirige como a filho. Eu posso te fazer uma pergunta? Jovem, pai de família, mulher solteira, e até mulher casada. Eu te faço uma pergunta. Você tem resistido até o extremo de derramar o próprio sangue? Resistido à tentação? Será? Pois seja mais violento contra tudo o que quer lhe fazer sair da cidade, sair do reto caminho. Escuta o que eu vou lhe dizer. Se as suas resistências são demasiadamente fracas, então cria resistências. Cria obstáculos para te impedir ultrapassar o portão. Pede ajuda ao seu irmão. Esteja suficientemente perto dele para ele te auxiliar e para que ele possa te corrigir a fim de que não tropeces. Cola nele se necessário. E pare de achar que sozinho ou sozinha serás forte o suficiente para resistir. Por acaso, alguns ainda não se conhecem o suficiente para saber que precisam de alguém para o cuidar? Quantas quedas ainda tu precisas para reconhecer isso? Que tu precisas de alguém. E antes que vier a tentação e achar-se forte o suficiente para dizer, não, eu vou conseguir. Por que não confessas as tuas dificuldades para quem está em pé e é capaz justamente de te auxiliar para criar obstáculos a fim de que não ultrapasses o portão da cidade, cujo Senhor te chama para permanecer a cidade santa dentro do reino dos céus. Até quando te acharás forte o suficiente para não ter contato ou evitar se abrir com aquele cujo pode se tornar seu amigo a lhe impedir sair pelo portão? Pois um amigo que é amigo, ele se relacionará com você para que permaneça na cidade e não para perdê-lo para o mundo. Amém? E eu termino.
com esse estudo de Tessalonicenses. Capítulo 4, versículo 6 diz: neste assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já dissemos e asseguremos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita essas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhe dá o seu Espírito Santo. Quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. E de fato, vocês amam todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, irmãos, insistimos com vocês que cada vez mais assim procedam. Versículo 11. Esforcem-se para ter uma vida em paz. Para ter uma vida, outra tradução diz assim, tranquila. Cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos. Como nós os instruímos, a fim de que andes decentemente aos olhos dos que são fora e não dependem de ninguém. E não dependem de ninguém. Há preguiçosos entre vós? Há pessoas que são preguiçosas porque estão tão confortáveis e acomodados por aqueles que trabalham por eles? O que a Bíblia nos ensina? Vai trabalhar. Esforça-se. Não seja tu preguiçoso, porque há quem se acomodam porque outros fazem o que deverias tu fazer. Dê bom testemunho, ó igreja. Dê bom testemunho, ó igreja. Trabalhem com alegria e para a glória do Pai, pois foi assim que a igreja primitiva foi instruída. Amém. Recebe essa água e limpa-se. Mas depois de se limpar, não corre para os portões da cidade para se lançar na lama. E depois, sabendo que o portão irá se abrir quando gritar, me deixa abrir. Porque sabes que a água potável está dentro da fortaleza, porque o Rei é bom, é misericordioso, não abusa do abrir e do fechar o portão. Porque lhe garanto que se o vigia se cansar, esse irá interceder para o seu Rei e o Senhor lhe dará esse direcionamento. Corta a figueira. Por que ocuparia ela um lugar dentro do nosso jardim, dentro da nossa fortaleza, dentro da nossa vinha, inutilmente, porque não valoriza aquilo que o Senhor tem a dar. Vive em santidade. Procures as palavras que os limpa. Não se canse. Não se canse. A palavra é simples. Para aqueles que não têm dom, basta lê-la. E tu encontrarás e entenderás que o verdadeiro desejo de Deus naquilo que está escrito, tanto na lei
comum na graça de Gênesis a Apocalipse é a santificação. Por meio de Yeshua, por meio da palavra. E se outros sermões lhe atraem, que não é santificação, então te digo, estás enganado. Estás enganado. E certamente a principal razão pela qual muitos são enganados é porque procuram o que os falsos profetas também procuram. E certamente, quem tem uma motivação boa, o Senhor os conduzirá, o seu rebanho, para as fontes de águas vivas. E esses se saciarão e não serão enganados. Tudo é uma questão de essência, de uma motivação pura, de querer conhecer Deus como Ele é. E como Ele é, a Bíblia te falará. Mas não coloque em Deus um retrato cujo você acha que Ele é. Porque por muitos tem feito isso, essa geração, em querer colocar um retrato como essa geração quer que Deus seja. Mas eu te convido a você ler e descobrir a palavra, para você descobrir quem o Senhor é de fato. Um Deus bondoso, misericordioso, amoroso, mas justo e juiz. Que limpa, que abre a porta, que abre o portão, mas também que impede que alguns entrem por ele. Por acaso, na parábola das 10 virgens, não se fechará a porta? E muitos das virgens que tiveram oportunidade não irão bater e dizer: abre, abre, Senhor, abre. E o Senhor dirá: em verdade eu vos digo, não vos conheço. Oremos. Pai amado, agradecemos, pois Sua palavra é água, Sua palavra é pureza, Sua palavra lava, pois hoje a recebemos e decidimos nos lavar, permanecer na Sua fortaleza, aonde junto conosco há uma congregação que deseja manter-se em santidade. Quem tem pés vacilantes, que entendem o propósito dos santos líderes a estarem a auxiliar aqueles que precisam de auxílio, para impedi-los sair perambulando pelo mundo e se lançarem na lama do pecado. Obrigado, Senhor, porque esse ministério possui um povo cujo será capaz de permanecer. Firme os pés vacilantes, Senhor. Ajuda aquele que está fraco. Fortaleza aquele que não tem força. Pois se essa pessoa decide permanecer, certamente poderá. Porque não há demônio que tenha autoridade para lhe ordenar sair
exato centro da vontade do Pai. Se ela quer, se essa vida quer, permanecerá. E ponto, acabou. Amém e amém.